Nós vamos aqui para Marcos, capítulo 10, versículo 46, a cura do cego Bartimeu. Como Bartimeu, também assim foi comigo, foi com você. O que? Nós vamos ver. Nós procuramos Jesus porque precisamos algo dele. Nós clamamos por ele porque nós precisamos algo dele. Agora, para seguir a Jesus é diferente. Nós vamos ver isso. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Começa com Mateus, o segundo é Marcos, Marcos, capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. Aqui nesse versículo nós já temos muitas lições valiosas, nós temos muitas instruções. Primeiro, Jericó foi uma cidade, no passado, amaldiçoada por Josué, porque ninguém poderia reedificá-la. Nós entendemos Jericó como um símbolo do mundo. Quer dizer, nós estamos no mundo, estamos passando pelo mundo, mas nós não somos do mundo. Quer dizer, nós não temos que ficar no mundo. Nós passamos, mas não fazemos o que as pessoas estão fazendo, não agimos como as pessoas estão agindo. Nós temos a Bíblia Sagrada como nosso padrão, como nosso modelo, como nosso alvo, de viver a palavra de Deus. Então, eles entraram em Jericó, mas saíram de Jericó. E com ele uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu. O nome Timeu quer dizer honrado. Filho de um homem honrado estava à beira do caminho. Às vezes é um filho de Deus, não? É um filho de um servo de Deus, é filho de uma serva de Deus, é o filho de um homem honrado na sociedade, mas está na beira do caminho. E muita gente está assim. Muita gente, entenda bem, não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Não fica zangado comigo. Às vezes até a pessoa que está na igreja. Não fica escandalizado, até quem está no púlpito às vezes. Tem que verificar se a pessoa teve um encontro com Jesus, se ela encontrou verdadeiramente Jesus. Por quê? Ouvindo falar que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Durante anos eu digo, ele ouviu algo. Olha o que ele ouviu. Imagine um cego, à beira do caminho, mendigando, deve ter ouvido barulho. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo, fulano? O amigo dele, pessoa que estava sempre por lá, você está passando por aí, Jesus de Nazaré, um pregador, falaram disso, falaram daquilo. Mas quando ele ouviu Jesus de Nazaré, ele despertou. E ele clamou: Jesus, filho de Davi, mostrando o quê? Um conhecimento, que ele já tinha ouvido falar de Jesus. Quer dizer, ele conhecia a ascendência humana de Jesus, porque ele falou filho de Davi. Nazaré é bem diferente. Davi era de Belém, de Judá. Então, por que ele clamou? Porque já tinha ouvido falar. Nós temos que aprender a falar de Jesus. Mesmo que a pessoa na hora não receba, mas a palavra fica, irmão. A Bíblia fala de uma mulher que durante 12 anos ela sofria com uma hemorragia, gastando tudo, mas ela ouviu falar de Jesus. Nós temos que aprender mais. Olhar para esses casos e dizer assim: Jesus, eu estou falando do Senhor. Nós falamos do futebol, falamos da política, falamos em tantas coisas do cotidiano, que não é errado, estou dizendo que é errado, não. Mas nós não temos coragem de falar de Jesus como deveríamos. E as pessoas estão sedentas. Às vezes uma pessoa está do seu lado, irmão, ela está com uma depressão. Geralmente a pessoa que tem depressão, ela quer maquiar. O que é? Ela disfarça. Que não está. Está tudo bem contigo? Está tudo bem, não está nada. Está precisando até em se matar. Mas está ali. E às vezes nós não falamos de Jesus. Você sabe que Jesus te ama? Ou puxa um assunto. A verdade é que nós precisamos de ousadia. Precisamos de sabedoria de Deus para falar. Sempre vamos falar. Falar de Jesus, falar da palavra de Deus, falar das coisas de Deus, e nem sempre falamos. Mas quando você fala, uma semente entra no coração da pessoa. Há um trabalho do Espírito Santo no coração da pessoa quando alguém fala de Jesus para ela. Porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da palavra de Deus. A palavra de Deus não é como outra palavra. Quando você fala de Jesus, quando você fala da palavra de Deus, há um trabalho do Espírito Santo no coração da pessoa. Jesus não mandou outro. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Nós temos que pregar. Pregar não é a pregação formal, não. É um assunto, é um bate-papo, e você já entra com Jesus.
Você entra com a Bíblia é diferente. Você gosta da Bíblia, você segue a Bíblia, você crê na Bíblia, não é verdade? De vez em quando a pessoa, ou você ouve alguém dizer assim, eu não creio na Bíblia porque foram os homens que escreveram. Uma pessoa foi muito sábia em comentar. Sabe, quem tinha que escrever era homem, né? Porque o cachorro não escreve, não é verdade? O papagaio imita, só ele não escreve nada. Então, por isso que a Bíblia foi escrita por homens. Vai ser escrita por quem? Quem vai escrever a Bíblia? Quem ia escrever? Entenda? Eram os deuses, né? Os astronautas que iam escrever? Não. Quem tem que escrever é o homem verdadeiramente. Mas voltando toda a seriedade, ele ouviu falar de Jesus. Aí ele começou a gritar, clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele não podia perder aquela oportunidade. Ele não podia perder aquela chance. Porque quando ele ouviu falar de Jesus, certamente ele ouviu falar o quê? Que Jesus curava os enfermos, que Jesus libertava os oprimidos, que Jesus dava vista aos cegos. É verdade? É. Eu ouvi falar de um cego que foi curado. Ah, não, eu ouvi falar de 2 cegos. Não, eu ouvi falar de um outro que ele fez isso, fez aquilo. As informações chegam. Na hora, mesmo que a pessoa não creia, mas você falou. Eu disse que Deus, ele usa tanto o crente como o incrédulo. O incrédulo é quando alguém fala assim, eu não creio. Esse pessoal diz que negócio de cura aí, acho que é tudo cascata, acho que é tudo enganação, acho que é tudo para enganar os outros, é tudo para tirar dinheiro dos outros, não sei mais o quê, mas já falou. Imagine que você está com uma doença incurável. Falar não, fala você, fala eu, estou com uma doença incurável, trabalho com você no local. Aí você entra assim, Jaime, estou sabendo que você está doente. O pessoal fala negócio de cura, eu não creio nisso não, acho que é tudo picaretagem, não sei o quê. Mas já falaram. Quer dizer, imagina no meu lugar, eu com uma doença curada, mas vou lá ver se é verdade. Não é verdade? E aí tem aquela obra do Espírito Santo, que começa a mexer com você, trabalhar com você, trabalhar com você. E certamente o Bartimeu, ele ouviu falar das curas, ouviu falar dos milagres, ouviu falar dos feitos. Na hora pode não ter acreditado, ou quem falou para ele, falou até com desdém, falou até com escárnio, falou até com deboche, falou isso, mas falou. E aquilo entrou no coração dele. Então o Espírito de Deus trabalhou. O dia que eu encontrar esse homem, eu vou mudar. A minha vida vai mudar. A minha história vai mudar. Ele não podia perder a oportunidade. Muitos o repreendiam para que ele se calasse. Aí aqui nós temos várias, vamos dizer assim, lições também. Uma é quando você ainda não está firme, as pessoas tentam te calar. Quando eu conhecia Jesus, mais de 40 anos, quando eu comecei na igreja, iam os amigos em Guadalupe, o bairro onde eu fui, passei a minha juventude, a minha adolescência e pré-adolescência, e vamos dizer assim, a juventude. Eles ficaram sabendo assim, rapaz, fiquei sabendo que você agora é crente. Eu estava novo na fé, não sabia falar mais nada. Eu falei, crente até o diabo ele é, eu sou de Jesus, mas só sabia falar isso também, né? Aí eles começaram, não, deixa eu te mostrar aqui. Aí veio um, mostrou uma estrela, puxou assim, esse rapaz até falecido já, isso aqui que é bom, isso aqui que não sei o quê, você não precisa nada não, porque ele sabe que quando alguém encontra Jesus, que alguém se torna crente mesmo, não vai beber mais, não vai usar o cigarrinho, não vai usar a maconha, não vai usar isso, não vai usar aquilo. Bem que eu nunca fui de drogas, mas negócio era alcoolismo, entenda. Mas eles tentaram, mas por quê? Porque eu não era uma pessoa firme ainda. Eu não era uma pessoa ainda do caminho, eu era da beira do caminho. Eu não tinha ainda tomado uma posição de, realmente, eu tinha aceitado Jesus, mas não tinha conhecimento. Era mais fácil eles me levarem de volta para o álcool do que eu trazê-los para Jesus. Eu dei um testemunho de um rapaz que ele me contou lá na cidade de Jundiaí. Ele falou, pastor, quando eu entrei na mocidade da igreja, eu entrei na mocidade, eu sempre fui uma pessoa muito expansiva assim, comunicativa, e um homem, empresário na igreja, ficava me olhando, ele disse assim, rapaz, eu quero conversar contigo. Eu vejo que você é um cara firme com Jesus. Eu sou de Jesus. Eu vejo que você é muito alegre, muito feliz. O meu filho vem de vez em quando comigo, mas ele não se firma, vai para a noitada, tem uma vida, eu dou tudo para ele. Mas, entenda, eu queria que você grudasse no meu... Quando ele chegasse na igreja, você pegasse uma amizade com ele. E para você atraí-lo para Jesus, trazê-lo para Jesus. Deixa comigo. Ele falou, pastor, eu era novo na fé. E o rapaz, então, começou a me chamar para ir comer uma pizza. Vamos na pizzaria. Da pizzaria me apresentou os amigos. Dos amigos, bem, pastor Jair, para encontrar eles me levaram para o mundo. Ele estava novo na fé ainda.
Depois, lá na frente, depois de alguns baques, aí ele voltou para a igreja, se reconciliou, aí buscou a Deus, ficou firme. Então ele mostrou, foi mais fácil, o homem se enganou, as aparências enganam, achando que ele estava firme, não estava firme. Quando você não está firme com Jesus, as pessoas ficam falando. Talvez está acontecendo com você. Você está indo na igreja, está perdendo tempo. Isso tudo é besteira, não sei mais o quê. Ei, não adianta gritar, ele não está te ouvindo. Não adianta rezar, não adianta orar, não adianta isso, porque você não está firme. Quando a pessoa tiver certeza da sua, vamos dizer, fé, tiver certeza da sua segurança em Cristo, eles não vão fazer mais isso. Eles não vão mais. Eles podem até não concordar com você, mas vão te respeitar, porque respeitar não é concordar. Ainda não respeitam também a nossa fé. Estão mandando você calar, estão tentando proibir ou impedir você de ter um encontro com Jesus ou a sua família. Pastor, meu filho estava indo na igreja, mas agora ele deixou de ir, porque está ouvindo as pessoas na beira do caminho. As pessoas na beira do caminho fazem isso. Mas vamos voltar para a mensagem de hoje, que eu não cheguei à mensagem de hoje. Não. E diz assim, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamaram, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Isso aqui também já falei bastante. O quê? Muita gente já ouviu e não consegue se levantar. Por quê? Porque o evangelho requer renúncia. E às vezes você já ouviu a palavra, a pessoa já ouviu, mas ela tem que se despir de algo. Ela tem que se desfazer de algo. Ele se desfez de uma capa. Não vamos querer aqui ver a interpretação, eu já vi a interpretação chamada histórica, que a capa era como uma bengala naqueles dias. Tudo bem, não estou dizendo que é errado, não. Mas não é isso que eu quero ficar. Ficar só com o que Deus está falando conosco agora. Muita gente ouve o recado, é aquilo que eu disse lá atrás, não fique zangado, não fique chateado, isso pode incluir você ou até alguém do púlpito, porque a pessoa tem que se desfazer de algo que ela não quer se desfazer, você vai continuar na beira do caminho, apesar de ter ouvido já a palavra, porque a pessoa tem que se desfazer de algo, e às vezes está na igreja, mas não consegue se desfazer de uma mágoa, não adianta. A pessoa procura Jesus, porque ela precisa de algo dele. Mas para seguir a Jesus é diferente. E você vai ver isso. A pessoa então ouve falar, ela se levanta, é até abençoada, recebe até uma benção, recebe até um milagre, recebe até uma cura, recebe até uma bênção de livramento, sei lá, uma intervenção divina. Mas ela não consegue, entenda bem, ainda seguir a Jesus. Por que ela não segue? Ela tem que se desfazer de algo. Ela não consegue ter um encontro verdadeiro com Jesus. Falei da mágoa. Bem, pode ser um outro sentimento, talvez uma paixão. Burra, idiota. Paixão fora do casamento é burra, idiota. Não pode ter. E às vezes que eu falei, ódio, mágoa que a pessoa tem. Bem, eu não quero adivinhar a sua vida. Você tem que ver se você está no caminho. Se você tem que ver se você teve um encontro com Jesus. Se você não tem que se desfazer de algo e você não consegue se desfazer. E algo, às vezes, até material mesmo. Às vezes, até um objeto, você sabe que aquilo ali não é de Deus. Verdade. A Bíblia diz, andarão dois juntos? Se não estiver de acordo. Mas, como eu falei, tem que chegar na parte de hoje. E ele diz, e Jesus falando, diz ele, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Não dependa da fé dos outros. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Quando ele ouviu falar de Jesus, quando ele ouviu falar dos seus feitos, a fé nasceu nele. Agora, a fé sem obras, ela está morta. E a fé é uma certeza. Quem tem fé não ouve ninguém, ouve só a palavra de Deus. Pode surgir os argumentos que forem. Se eu não ver mais um milagre, se eu não ver mais uma cura, se eu não ver mais uma intervenção, não vou deixar de crer. Eu creio que só Jesus Cristo salva, vou falar isso na segunda parte já. Entenda? Porém, muita gente precisa de ver o milagre, então eu quero ver milagre. Mas se eu não ver mais, eu sei que só Jesus Cristo salva. Mas vamos chegar a essa mensagem de hoje. Qual a mensagem? Chega agora. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho.
Nós procuramos Jesus porque precisamos algo dele. Não é verdade? Ele era cego, por isso que ele estava procurando, clamou, nós clamamos, porque queremos uma resposta para um problema familiar, libertação de um filho, afinal de contas. Lembra da mulher Ferícia? O que ela falou para Jesus? Tem misericórdia de quem? De mim, que minha filha está endemoniada, que eu estou sofrendo de ver endemoniada. Um filho endemoniado às vezes bate no pai, bate na mãe. Um filho endemoniado, ele é agressivo, respondão, faz chorar, não te obedece, faz coisa que você não quer que ele faça. Você entende e investe nele, você dá o dinheiro para ele para uma coisa, ele gasta em outra. É o filho endemoniado. Está perturbado, entende? E faz você sofrer. E você quer a libertação dele, mas a libertação. E depois que você tem a libertação? Oh, que beleza, meu filho não bebe mais, não usa mais droga. Oh, meu filho arrumou uma namoradinha, vai casar, não sei mais o quê. Pá. E você consegue a resposta. Mas eu fico pensando, e depois? Nossa mensagem de hoje, você procura Jesus, você clama a Jesus quando precisa algo dele. Mas para seguir a Jesus, é quando você quer Jesus mesmo. Você quer a salvação, você quer a vida eterna. Ele disse, a tua fé, ele está dizendo assim, a tua fé te salvou. E Jesus dá a fé não é para você ser curado somente, não. Jesus não dá fé só para você receber uma bênção. Jesus dá fé para a vida eterna, irmão, para a salvação. E você tem que ver se você está aqui, não fica zangado comigo se você é salvo. Ou você quer apenas, Deus tem misericórdia de mim que meu marido amou uma mulher. Deus tem misericórdia de mim que minha mulher perdeu o juízo. Deus tem misericórdia de mim que meu marido é agressivo, minha mulher é contenciosa. Deus tem misericórdia de mim que ele está no hospital, está doente. Tudo bem, não é errado não, por favor. Não é errado, tem que buscar mesmo, tem que clamar mesmo. A cura é pão dos filhos também, você como filho deve clamar. Mas pega nessa mensagem hoje, você já está seguindo a Jesus? Você está seguindo a Jesus porque só Ele salva, irmão. Não há salvação fora dele. Não existe salvação fora dele. Bartimeu abriu os olhos, mas muito mais do que os seus olhos físicos. Ele abriu os olhos espirituais. Você tem que abrir os olhos também. Tomar uma posição séria. Você talvez ainda não é batizado. Batismo quer dizer, eu falar batismo que é o início de uma vida cristã. É quando você aceita Jesus Cristo, você crê no coração que Jesus morreu pelos seus pecados, você crê no coração que ele venceu o inferno e a morte. Para quê? Para você não conhecer nem o inferno nem a morte. Quando você fechar os olhos aqui, você já vai para a vida eterna, você já vai para a vida para sempre com ele. Ele falou para o homem, hoje estarás comigo aonde? Paraíso, é onde que eu quero você, é onde ele quer você, é onde ele quer a sua família também. Bonito foi a fé de Raabe. Isso eu estou preparando já para na frente. Imagine que a Raabe podia ser xingada dentro de casa. O sobrinho, rapaz, tem uma tia que é prostituta, rapaz. Uma tia que fala a vida aquelas palavras, adjetivos horríveis, né? Tem uma tia que é isso, tem uma tia que é aquilo. O irmão, que vergonha, a minha irmã é do prostíbulo. E o pai e a mãe. Mas sabe que foi essa mulher que salvou toda a família dela? Quando ela fez o favor para os espias de Israel, os espias de Israel disseram, não vamos poupar você. Ele disse, eu quero que você me poupe, porque eu fiz um favor para vocês. Eu estou sabendo de tudo que está acontecendo. Eu sei que vocês vão chegar aqui. Mas eu não quero, eu quero que vocês poupem a casa do meu pai, a casa da minha mãe, a casa dos meus irmãos, a casa das minhas irmãs. Que bonito, irmão. Lutou por toda a família dela. Quer dizer, é o que nós temos que fazer. Ainda que no passado tenha sido xingados pela família, a Bíblia diz, amai os vossos inimigos, e os inimigos estão dentro de casa. Mas a mensagem de hoje é, as pessoas vão notar que você está seguindo a Jesus. E nunca mais vão falar para você, para. Não. Vão dizer, ele é crente, ele é evangélico, ele é protestante, sei lá qual é o adjetivo que estão dando, né? Porque começou a usar o nome evangélico, porque para distinguir, para separar, porque antigamente você dizia assim, por exemplo, eu sempre falei, qual é a sua religião? Não tenho religião. Mas se eu falar lá para o censo, não tenho religião, o que ele vai escrever? Ateu. Se falava assim, cristão, vai dizer católico. Então começou a dizer evangélico, para identificar o cristão, vamos dizer, reformista, protestante, né? Que for, começou a falar dessa maneira. Então, somos evangélicos, chamados de evangélicos. Mas esqueça o adjetivo que vão te dar. Eles não vão mais dizer para você, para, porque eles estão vendo que você está vindo à igreja. Por que você está indo à igreja hoje? Porque eu vou amar Jesus. Porque
porque eu vou adorar a Deus, é dia do Senhor, domingo, eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou buscar a Deus, eu vou me envolver com Deus. Porque você está cantando que tenho isso, tem aquilo. Eles saberão que você está vindo na igreja, não é para ser curado, que não é errado, para receber uma bênção, que não é errado. Você está seguindo a Jesus, porque só Ele salva. É João capítulo número 8, versículos 31 e 32. Ô, meu irmão, permaneça na palavra. Não saia da palavra. 8, 31, 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, aos brasileiros, aos argentinos, aos árabes, entenda bem, a todos os homens. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Se vós permanecesse na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Nós não somos como devemos ser. Nós devemos ouvir a palavra, eles ouviram. Devemos crer na palavra, eles creram. Mas não era o importante, não era o tudo, não. Eles tinham que permanecer. E nem sempre nós permanecemos. O diabo faz de tudo para tirar você da palavra, sabe por quê? Satanás conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é Emmanuel, ela é Deus conosco. Ela se fez carne e habitou entre nós. Jesus não era um homem que Deus tinha no céu. Jesus não era um ser especial, não. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Comemoramos o Natal, eu até brinquei quem não comemorou, porque Natal aqui nós comemoramos dia 25, o pessoal, tem gente que comemora dia 7 de janeiro, dia tanto fácil para nós, sabendo que ele se fez carne e habitou entre nós. A pessoa ouve a palavra, não entende a palavra. Então o diabo não quer que você permaneça na palavra, porque a palavra é Deus com você. Como assim? Não estou entendendo. Lembra que eu falei que os inimigos do homem serão quem? Está para Mateus capítulo 10, versículo 36. Coloca para mim, por favor. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Lembra da Raabe, então? Raabe devia ser xingada, porque ela era prostituta. Ela era do prostíbulo, entenda? Mulher de má fama. Mas foi ela que levou a salvação para toda a família. Onde você quer chegar? Quer dizer, pessoas se tornam inimigas por causa da nossa fé. Agora virou crente, agora virou evangélico. E aí não começa nem a querer mais fazer, não te convida mais para as festas sociais, aniversário, casamento. Não. E aí começam a rejeitar. E às vezes por outros motivos. Colega de trabalho, uma pessoa que você não fez nada, era para ter ódio de você. Vizinho que você nunca fez nada para ele, mas ele não gosta de você. Mas nós temos que amar. Então o diabo usa alguém para se tornar teu inimigo. Usa alguém para falar de você. Usa alguém para te caluniar, para fazer mal, para fazer maldade. E você cai nessa cilada dele. Não caia. Ué, como assim, pastor Jair? Qual cilada? De você não permanecer na palavra. Porque diz o Senhor em Mateus 5,44, amai os vossos inimigos. E o que é amar? Amar é querer bem. Quer dizer, mesmo que a pessoa tenha ali maltratado, você não cai, quer dizer, você permanece na palavra. Você fala, não, Deus, não tem misericórdia dessa pessoa. Ela está falando de mim, ela não fez essa maldade, mas que ela se arrependa, Senhor, salve a vida dela. Estou falando isso, mas pode ser outra coisa. Entendo? O diabo ele não vem de chifre com um garfo na mão. Alô, eu sou o diabo, estou fazendo você pensar isso. Não, vem uma fantasia, uma ilusão, talvez um momento que você não está tão feliz no casamento. Aí parece que agora chegou a Cinderela. Agora chegou o príncipe encantado para você. Não, irmão, é o demônio. Porque agora encontrei a mulher da minha vida, a mulher da sua morte, a mulher da sua vida é do casamento. E aí a pessoa aparece, mas o diabo não vem. Porque a Bíblia diz que o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem, até nos pensamentos, irmão. Por favor, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Você pode chegar aqui no segundo casamento, no terceiro, no quarto, quinto, esquece, tudo bem. Deus não está condenando você por isso, não. Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ele falou para a mulher, chama o teu marido. Ô senhor, não tenho marido não. Ah, disseste bem, tiveste 5 maridos, e o que tu tens não é teu marido. Quer dizer, ele condenou o passado dela? Não, quem está em Cristo é nova criatura. Dali por diante você vai ser uma nova criatura. Estão falando quem já conhece. Permaneça na palavra. Nem nos pensamentos aceite uma outra pessoa. Nem no coração aceite o ódio contra a pessoa. Você vê a pessoa, tudo bem, mas você tem ódio dela. Não faz. Você não está permanecendo na palavra. E mais coisas poderíamos falar. Aprenda a ouvir, crer e permanecer na palavra. O que vai acontecer? E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, irmão.
A palavra de Deus é a verdade, é aí que você vai ver Jesus em ação. Então esse é o segredo. Você segue a Jesus porque você sabe que só Ele salva. Mas aprenda a ouvir a palavra dEle, aprenda a crer nele e aprenda a permanecer nele. Mesmo quando, como a doença, vem a doença, veio o diagnóstico. O seu Jaime, falar eu para não falar você está com câncer. Oh meu Deus, por que se eu sou pastor, estou na igreja? Esse câncer está amaldiçoado porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Faça o tratamento que o doutor mandou, estou falando da oração. Entenda? Seu Jaime, o senhor é diabético. Então eu vou ter que tomar o remédio que ele mandou. Mas a oração, digo, Jesus, eu estou diante da tua presença, eu vou permanecer na tua palavra. Essa diabetes está amaldiçoada porque eu fui curado pelas feridas do Senhor. O que está acontecendo? Eu conhecereis a verdade e ela me libertará. Ô, seu Jaime, tem que mudar aí a medicação, que senão está baixando demais isso aí. Vamos diminuir. Daqui a pouco isso, o senhor não precisa mais, glória a Deus. Até ele pode ter falado, não, isso aqui é irreversível, vai ser para a vida toda. Mas Deus faz o sábio voltar atrás. Não é por força nem por violência, nem briga com o médico, não. O médico, o senhor está amarrado, Satanás. O médico disse, o quê que falou? Não tem gente que briga com o médico, né? Não, seja, pelo amor de Deus, você vai cuidar também com o maior carinho, doutor. Que chato, né? Mas, meu Deus, é poderoso para mudar essa história. O que eu vou fazer, doutor? Toma um remédio, tá bom. A outra parte é comigo e com Deus. Isso, aí vai funcionar. Assim é para o filho. Você descobriu o filho está no álcool. Não, meu filho é herança do Senhor, está amaldiçoado esse vício. Lembra do início? Não é negação dos fatos. Meu filho não é viciado, meu filho não é viciado. Não, isso é lavagem cerebral. Meu filho está no vício, está amaldiçoado esse vício, pois o meu filho é herança do Senhor. O que eu estou fazendo? Estou permanecendo na palavra. Eu ouvi, os filhos são herança do Senhor. Entenda bem. Meu filho está numa prática pecaminosa. Não, meu filho vai me dar uma nora e vai me dar netos. Meu filho é de Jesus, está amaldiçoado toda a prática errada em nome de Jesus. Tem que falar a palavra de Deus, eu sigo a palavra de Deus. Meu filho está na rebeldia, não, meu filho é herança do Senhor, está amaldiçoado essa rebeldia, assim por diante. Você vai vencer. Segura a palavra que Deus falou hoje. Ouça a palavra, creia na palavra, permaneça na palavra, aí você vai conhecer o Deus Todo-Poderoso. Amém?